Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Fernandes Muraski e hoje nós vamos falar sobre o teorema de Stevens. Você já deve ter ouvido falar aí, né, em filmes e tudo mais, que quando um submarino ele está a uma certa profundidade, ele sofre uma certa pressão e que ele não pode passar daquele valor ali por causa da pressão d'água, né? Será que isso é verdade mesmo? Você já viu que alguns peixes, por exemplo, lá da profundeza, alguns peixes inclusive muito feios quando a gente vai olhar, né? Os peixes feios, tal, aquela coisa toda, você olha assim, e quando eles são trazidos para a superfície, eles morrem, certo? Aqueles peixes que estão a uma profundeza gigantesca. Por que isso acontece? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre os nossos recadinhos do coração, né? Aquele recadinho que vocês conhecem sempre. Faça as atividades do Classroom, pessoal. Elas garantem a sua frequência, garante a sua notinha também. Então, lembre-se de entrar nas atividades obrigatórias aqui, certo? Então, vamos lá. Entrou na atividade obrigatória depois da nossa aula. Ficou show de bola, aula paga. Meus queridos, então, vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre o teorema de Stevens. Para poder falar sobre ele, nós precisamos falar um pouquinho sobre densidade de pressão que vocês já viram comigo. Então, densidade de massa específica, o que ela representa, né? É a razão entre a massa e o volume ocupado por um corpo ou substância, certo? Nós sabemos que densidade ou massa específica, ele é massa sobre volume. Isso aqui está bem calejado, a gente já falou bastante sobre ele, certo? As unidades do Sistema Internacional de Medida é o quilograma por metro cúbico, mas nós podemos utilizar aqui, algumas vezes, a famosa gramas por centímetro cúbico, certo? E como é que você converte uma na outra? Muito simples. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Também nós podemos falar aqui sobre a questão da pressão, né? A pressão está em vermelho. Vejam, a pressão ela é a razão entre a força pela área aplicada, certo? A gente define pressão basicamente como força pela área, certo? F sobre A razão entre elas, a divisão entre elas, F sobre A. E a unidade do Sistema Nacional de Medida é o famoso Pascal, certo? Aonde que nós temos que uma atmosfera é igual a 76 centímetros de mercúrio, que é igual a 1 vezes 10 na quinta Pascal ou 1 vezes 10 na quinta Newton por metro quadrado, certo? Lembrando que a unidade oficial do Sistema Internacional de Medida é o Pascal, certo? Bem, vamos falar sobre o teorema de Stevens, né? O que ele fala sobre ele aqui? Primeiro, a pressão P em um ponto situado a uma profundidade de H em um líquido ou fluido, a gente pode expor aqui, em equilíbrio, é igual à pressão atmosférica Tm na superfície, adicionada à pressão exercida pela coluna de líquido dGH situada acima do ponto. Pô, professor, como assim? O que isso quer dizer? É muito simples, meu querido. Olha essa imagem que nós temos aqui, um copo d'água, aonde que eu tenho uma certa pressão, eu tenho um certo ponto que está a uma certa profundidade. Se eu tivesse uma maneira de medir essa pressão nesse pontinho aqui que está sendo representado aqui, eu ia perceber que a pressão medida ele seria dada pela soma da pressão atmosférica mais com uma expressão chamada dGH. Esse dGH ele representa a densidade, a gravidade e a profundidade em relação à lâmina de fluido, nesse caso a lâmina de água, certo? O teorema de Stevens não serve apenas para água, ele também serve para fluidos, ou seja, pode ser tanto para ar, né, para gases, como para líquidos de modo geral, certo? A gente utiliza muito água aqui porque é o caso mais comum de ser trabalhado, certo? Então representa basicamente isso. E a gente pode dizer que essa pressão medida nesse ponto, ele depende, na verdade, da pressão atmosférica mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade. Então, uma coisa interessante aqui é que a pressão é exercida pelo próprio peso da água, certo? Pelo próprio peso da água. Só que a gente faz o quê? Nós fizemos aquela famosa chuchadinha, certo? Lembra daquela parte que a gente faz para dar densidade e tudo mais? Então, é muito mais fácil eu trabalhar com líquidos ou fluidos com densidade do que com massa, certo? Então, por isso que eu faço uma certa conversão em cima disso. E utilizando a densidade, eu vou perceber que a pressão, ela não depende da área envolvida, apenas da profundidade,
certo? Então essa aqui é a jogadinha que nós vamos trabalhar aqui. Esse P, que é o P ali do ponto, a gente chama de pressão total, pressão absoluta. E esse DGH, que representa a densidade, ou massa específica também, a gravidade vezes a profundidade, é chamado de pressão hidrostática, certo? A pressão exercida pelo fluido, pelo líquido em questão, ok? Complicou? Você vai perceber que é muito simples essa questão, certo? Primeiro, vamos fazer alguns exercícios sobre isso. Vamos analisar da seguinte forma. Suponha uma lata cilíndrica, certo? Uma lata, né, de leite, por exemplo, de leite em pó. Submersa na água em um lago. Ela está em equilíbrio, quer dizer que não está se movimentando. Podemos afirmar que a pressão exercida pela água na superfície externa da lata é, item A, igual nas bases superior e inferior, B, igual em qualquer ponto dessa superfície, C, menor na base inferior, D, menor na base superior, o item E, menor na superfície lateral. Imagine um cilindro, uma lata submersa. Imagine qual é a parte que teremos mais pressão. A pressão é tudo igual. Daqui a pouco eu respondo essa questão com vocês. E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Cara, a primeira coisa que você tem que imaginar é a questão do cilindro, né? O porquê, como é que funciona a questão do cilindro e a posição dele dentro da água. Bem, primeira coisa, a alternativa correta é a alternativa D, né? Essa pressão na superfície externa da lata, ela é menor na base superior. Por quê? É só você imaginar o seguinte. Imagina que você tem aqui o cilindro dentro da água, como está mostrado nessa figura, e a parte superior ela está a uma profundidade menor do que na parte inferior. Como a pressão ela é proporcional à profundidade, ou seja, quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida, significa que a pressão na parte superior ela é menor, porque tem menos profundidade, e na parte inferior ela acaba sendo maior, porque está com a maior profundidade. E na lateral? Na lateral, o que acontece é que a pressão ela vai aumentando conforme a área da lateral ela vai se encontrando com a parte inferior da lata, certo? Ou seja, na lateral, na parte superior a pressão é menor, na lateral, na parte inferior, ela acaba sendo maior. Ok? Então, alternativa D correta. Essa mesma questão acontece com as nossas barragens, né? Veja essa questão da UFG, de Minas Gerais. As represas normalmente são construídas de maneira que a largura da base da barragem B, certo? Que está na base aqui, seja maior do que a largura da parte superior, A, como ilustrado na figura. Essa diferença de largura, né? Justifica-se principalmente pelo. Então, por que existe essa diferença de largura, né, entre a base inferior e superior? Essa diferença se justifica-se pelo aumento com a profundidade do empuxo exercido pela água, B, pela diminuição com a profundidade com a pressão da profundidade da pressão da água pela barragem, item C, aumento com a profundidade da pressão da água sobre a barragem, item D, diminuição com a profundidade do empuxo exercido pela água, o item E,
a diminuição com a profundidade da viscosidade da água. Qual é o fator que influencia aqui a pressão? Pense nisso. Lembre-se que pressão está relacionada com uma coisa com força. Daqui a pouco eu respondo essa questão com vocês. E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Primeira coisa, né? Vamos ver a questão da imagem da barragem, né? Vocês vão perceber aqui que a barragem ela tem uma base bem maior na parte inferior do que na parte superior, certo? E isso, consequentemente, representa um aumento, ou seja, existe um aumento, nesse caso, também de pressão. Por que isso, certo? Com o aumento da profundidade, a pressão acaba aumentando. Então, o que acaba acontecendo, meus queridos? Como existe uma diferença de altura, existe uma profundidade, significa que a parte superior estará aguentando uma pressão menor do que na parte inferior. E aí vem a questão, né? Como a gente quer economizar material, compensa mais fazer uma barragem desse tipo aí também, ok? Bem, mas vamos falar um pouquinho mais sobre elas aí. Queridos, o que acontece numa questão de uma barragem aqui? Ó? Então veja esse exemplo que eu puxei de um material, né, que falava sobre vários tipos de barragens aí que eu peguei na internet. Inclusive o site está aqui, um material da PUC de Goiás. Veja que interessante, né? Percebam que aqui, nessa imagem, você tem uma barragem, uma certa altura que está contendo água, por exemplo, aqui, e você percebe que a pressão ela vai aumentando com a profundidade, certo? Você vai perceber que vai existir um certo centro de massa aqui envolvido dessa barragem, que está aproximadamente a 1/3, certo? Da profundidade final dela, certo? Ou seja, é como se toda a pressão tivesse representada nessa posição aqui, certo? Bem, o que a gente acaba tendo aqui também? Uma coisa bem interessante a gente observar é a questão do peso envolvido. Essas barragens aqui, elas são estabilizadas conforme o peso, ou seja, a força exercida está relacionada com o peso da barragem, certo? Então, você tem o peso apontado para baixo, como a gente já aprendeu. Então, veja que resultante que a gente tem. Nós temos um peso vertical para baixo, uma resultante de pressão horizontal para a direita. Fazendo a soma vetorial disso, nós teremos uma resultante que estará uma diagonal para baixo no solo, certo? Então, aqui é feito todo um estaqueamento, né, todo um processo para você poder segurar essa força envolvida aqui. Ok, meus queridos? Vejam, né? Os velhos e queridos vetores, beleza? Gente,
que a gente tem aqui também? Né? O interessante dessas barragens também, a gente está falando sobre elas, né? Que tem toda uma ciência envolvida, tem toda uma técnica envolvida aqui. Então a gente percebe que a importância de você ter ciência, que ela prevê resultados, prevê situações. Então isso aqui, por exemplo, é uma barragem de rejeitos, né? Uma barragem bastante comum aqui no Brasil. O que você acaba tendo? Você acaba tendo um dique, né, chamado dique de partida, e esse dique você vai soterrando esse material aqui, certo? E aí, em cima disso, né, fazendo como se fosse uma base de um trapézio, você vai aumentando, né, a altura dessa nossa barragem aqui. A grande vantagem desse tipo de barragem, utilizado principalmente por mineradoras, é o seu custo. Um custo extremamente baixo comparado com as represas de concreto. Certo? Ela tem uma rápida construção e você acaba tendo um melhor aproveitamento de área. Mas, em compensação, nós temos alguns problemas, certo? A principal desvantagem, risco de erosão. A água, ela acaba se infiltrando com maior facilidade aqui, certo? E a gente tem que lembrar que na parte inferior, certo? É onde tem a maior pressão. Ficar esperto nisso. Existe também um problema de drenagem desse tipo de barragem aqui que acaba dificultando, né, e aumentando esse risco de erosão aqui. E tem uma maior superfície freática. O que é isso? Né? Quer dizer que existe uma maior superfície de água ali envolvida ali e, consequentemente, existe um maior poder de penetração dessa água ali. Ok? Então, uma barragem, né, bastante comum de ser utilizada aí. E quando você não cuida desse tipo de coisa, acontece quando aconteceu em Brumadinho, certo? Se vocês olharem esse GIF, você vai perceber que, pela imagem, a parte inferior da barragem foi o que desmorona, certo? Foi o principal problema dela aqui, né? Obviamente, né, o pessoal fez laudos muito mais elaborados, né? Com certeza o porquê disso, né? Mas a barragem ela se rompeu depois de 3 dias após uma inspeção, mas foi percebido que existia problemas de infiltração, ou seja, se a base dela não estava bem segura, o resto, consequentemente, não será, né, não terá toda aquela segurança necessária para evitar desastres como esses aqui que aconteceu, certo? Vejam, né? Ciência prevê resultados, era importante. Queridos, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a usina de Itaipu, certo? A usina de Itaipu, né, ela é uma represa, né, que utiliza o sistema de gravidade, certo? Onde com o seu próprio peso, como eu conversei anteriormente, ela acaba dando estabilidade à estrutura, certo? Mas só que Itaipu, devido ao seu tamanho, certo? Ela teve um probleminha, que foi o seguinte: se você fizesse, por exemplo, uma barragem dessa aqui, maciça de concreto, os caras tiveram alguns problemas do tipo, primeiro, tiveram problemas com a questão da cura do concreto. O concreto, quando ele começa a secar, ou fazendo o processo de cura, ele esquenta, certo? Inclusive, nesse processo, você assistir, né, tem alguns vídeos que falam sobre a sua construção, eles mostram que os caras utilizavam gelo na hora de fazer o concreto, certo? Para poder manter o concreto frio, certo? E você, consequentemente, como não teria cura completa desse concreto, né, você teria também, consequentemente, a fissura dele, né? Ou seja, a sua resistência seria prejudicada. Então, os caras utilizaram um sistema chamado de gravidade aliviada, que é um sistema de barragem oca, certo? Ou seja, isso aqui é garantido pelo peso dela, né? O peso dela consegue garantir estabilidade, mas ela não é maciça. E, consequentemente, como ela não é maciça, você consegue colocar alguns outros equipamentos dentro e aproveitar aquele espaço para alguma coisa, certo? Então, é uma forma de você economizar concreto sem perder a questão da resistência, né? Veja que a espessura aqui ela é um grande problema, porque por causa do processo de curagem do concreto. Você aí que é filho muitas vezes de pedreiro, sabe disso, né? Pergunta lá para o teu pai, para tua mãe, né, para os seus queridos, seus parentes, você vai perceber que isso tem tudo a ver com a questão que o concreto ele esquenta durante esse processo de cura, ok? Bem, caso eu dou uma sugestão de vídeo para vocês, tem esse link aqui do YouTube, se vocês quiserem clicar, ele mostra como é que foi construída a Itaipu nossa aqui. Beleza, meus queridos? Bem, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o exercício número 3 aqui. Ele diz o seguinte: os recipientes contêm o mesmo líquido homogêneo em equilíbrio e todos eles
em todos eles, o nível do líquido atinge a mesma altura, ou seja, eu tenho líquido A, B e C. Compare e coloque em ordem crescente as pressões PA, PB e PC exercidas pelos líquidos nas paredes do fundo do recipiente, A, B e C, respectivamente. Então, eu quero que vocês coloquem em ordem crescente qual é o valor da pressão exercida pelos líquidos ali, certo? Lembre-se que, vejo que o líquido A parece ter uma quantidade um pouco menor. O líquido B, ele está no formato que parece ter uma quantidade maior. O líquido C, o recipiente C, parece que tem uma quantidade bem menor, mas todos eles estão à mesma altura, certo? Dá uma pensadinha nessa questão e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, não cai na pegadinha, né? Eu acho que vocês caem na pegadinha aqui, né? Colocar em ordem crescente isso aqui, bem, primeira coisa, né? A gente vai perceber que está tudo à mesma altura. E perceba que eu estou pedindo a pressão exercida pelos líquidos, certo? Então, existe uma diferença aqui. Então, primeira coisa, o que a gente pode dar de resposta para vocês? Uma resposta completa a nível de aula Paraná. A fórmula pressão é igual a densidade, gravidade vezes altura, mostra que a pressão exercida por um líquido sobre uma superfície não depende da área da superfície, a qual não aparece na fórmula, ou seja, a área não irá aparecer aqui. A pressão no fundo também não depende do volume do líquido acima da superfície, né? Ou seja, não depende da forma do recipiente. A pressão no fundo de uma piscina ou de um lago é a mesma que eles tiverem, melhor dizendo, a pressão no fundo de uma piscina ou de um lago é a mesma se eles tiverem a mesma profundidade. Ou seja, o fator principal que influencia a pressão, nesse caso hidrostática, é a profundidade, certo? Lógico, como estão tudo à mesma altura, eu posso dizer que a pressão A é igual a pressão B igual a pressão C. Não existe ordem aqui. Beleza, meus queridos? Eu gosto de fazer umas pegadinhas com vocês aí só para ver se vocês caem na minha, certo? Queridos, então, falamos sobre o teorema de Stevens, que fala sobre a nossa pressão hidrostática, né? Sobre a pressão exercida por fluidos de modo geral, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pesquise mais um pouquinho sobre a questão de barragens, né? Entenda o que é a barragem e o impacto que elas podem causar na vida de uma sociedade aí. Sempre lembre-se que ciência é fundamental nesses casos aí. Beleza, meus queridos? Abraços e até mais!